Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer ao nosso Deus por esta rica e gloriosa oportunidade que Ele tem nos concedido. O Senhor, Ele é bom, o Senhor, Ele é fiel. E como disse o profeta Naum, o Senhor é bom e uma fortaleza no dia de angústia e conhece os que nele confiam. Queremos agradecer ao nosso pastor Manuel Firmo, aqui na filial em Serra Talhada, aos nossos dirigentes da supervisão das campanhas evangelizadoras e dos jovens aqui também. E vamos a um texto da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia e convido a neste momento adentrarmos a presença do Senhor, mergulharmos nas Escrituras Sagradas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor ela vai nos dizer: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias lhe foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Até o versículo de número 7. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor ela vai nos dizer que após uma noite de uma tempestade, onde o Senhor Jesus ele nos diz: vinde, e passamos para a outra margem do mar. E o Senhor, após acalmar o vento de uma tempestade, onde o barco ia quase a naufragar, o Senhor ele vai chegar neste território de Gadara, onde o Senhor tinha um plano de salvação para uma vida de um homem. O Senhor ele faz muitas coisas por amor a mim e por amor a você. O Senhor ele tem a sua vida e a minha vida por preciosa, pois foi grande o preço que ele pagou. Foi preço de salvação, foi preço de sangue e sangue eterno. Louvado seja o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que Jesus ele saindo do barco, logo lhe saiu ao encontro um homem. E este homem ele estava possesso, ele estava endemoniado. E o Senhor ele vai nos dizer, a palavra do Senhor ela vai nos dizer que este homem, ele tinha a sua morada nos sepulcros, e que nem cadeias, nem alguma algema ou grilhões o podia segurar, pois muitos já haviam tentado isso. Porém as cadeias, as algemas, os grilhões, este homem ele havia feito em pedaços e em migalhas. Mas a palavra do Senhor ela vai nos dizer que um dia, louvado seja o nome de Cristo Jesus, um dia o Nazareno de Deus, Jesus Cristo, a salvação, a cura para as nações, a luz que resplandece nas trevas, glória ao nome de Jesus para todo sempre, ele chegou em Gadara, e aquilo que nenhum homem havia dado solução, louvado seja o nome de Cristo Jesus, Jesus chegou, louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. E a palavra do Senhor ela vai nos dizer que, a partir do versículo 5, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. A palavra do Senhor ele vai nos dizer que este homem era uma vida atormentada, pois quem está possesso está em escravidão de Satanás, e este não tem liberdade. E a palavra do Senhor ele vai nos dizer que este homem ele vivia esta vida totalmente miserável. Ele estava de noite e de dia clamando por socorro, clamando pelos montes, e ninguém o poderia ajudar. Mas louvado seja o nome de Cristo Jesus, que Jesus ele chegou. E a palavra do Senhor ela vai nos dizer no livro de Salmos, no número 139, a partir do versículo de número 10. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda que as trevas me escondam de ti.
Mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são iguais, a mesma coisa. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que este homem jazia em trevas, mas o Senhor, Ele como o sol da justiça, Ele como a luz e a luz dos homens para a salvação, como Ele mesmo disse no livro de João, no capítulo 8, e o versículo de número 12, se eu não estou enganado, a palavra do Senhor, Ele vai nos dizer: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que este homem jazia em trevas, só que para o Senhor não há trevas e não há luz. As noites são para o Senhor como o sol e sol de meio-dia. Louvado seja Deus. E o dia é claro do mesmo jeito para o Senhor, pois não há escuridade para o Senhor. O Senhor, Ele está lhe vendo aonde você está. O Senhor, Ele lhe conhece onde você está, a sua condição, e Ele quer mudar o seu quadro, Ele quer mudar a sua história. Então somente clame ao Senhor, pois a Bíblia vai nos dizer que quando este homem encontrou o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele clamou e se prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo e o adorou. E eu quero, traduzindo mais ou menos, vai dizer: aquele homem, ele reconheceu que quem estava na sua frente não era um homem qualquer, não era pai, não era mãe, não era ninguém de alta posição, era Jesus de Nazaré, que poderia e pode mudar a história dele e pode mudar também a sua história. Então somente clame ao Senhor. A Bíblia, ela vai nos dizer, neste mesmo capítulo de número 5 de Marcos, que após este fato, este homem ser liberto, agora ele vai querer seguir ao Senhor Jesus, mas Jesus, ele disse: não me siga, mas vá aos seus e diga quão grandiosas coisas fez o Senhor pela sua vida. Glorifique ao Senhor agora com a sua vida. Mostre ao mundo as coisas maravilhosas que o Senhor Jesus, ele fez na sua vida. Muitos agora vão ver e vão glorificar ao nome de Jesus, se assim você entregar a sua vida a Cristo. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, adiante deste mesmo capítulo, a partir do versículo de número 21, que saiu ao encontro um homem, e este era principais das sinagogas, e ele tinha por nome Jairo, e a sua filha, ela estava moribunda, ela estava doente, enferma e já para morrer. E este homem, ele chega com grande voz e ele vai dizer: socorre-me, rogo-te que venhas. Ele impõe as mãos para que sare e viva. Ele sabia que a sua filha estava prestes a morrer, mas ele clamou ao dono da vida. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E saiba que o Nazareno de Deus, Jesus Cristo, a cura para as nações e a vida para todo aquele que nele crê, ele está passando aqui e ele está passando aí nesta oportunidade. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Então somente receba a Cristo, saia ao seu encontro, clame por ele. Este homem, ele expôs a sua necessidade. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Ele saiu a quem poderia resolver a sua causa. Ele saiu ao encontro de Jesus, que não é outro senão o Filho de Deus, que pode resolver céus e terra. Ele move para resolver a minha e a sua causa, se assim a entregarmos nas suas mãos. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que ele clamou, mas alguns versículos adiante vai dizer a história de uma mulher que havia 12 anos, ela estava enferma, ela tinha um fluxo de sangue, e a Bíblia, ela vai nos dizer, a partir do versículo de número 26, que ela havia despedido tudo quanto tinha. Ela não havia mais dinheiro, ela não tinha mais condições, porque tudo que tinha, todos os seus recursos, ela havia gastado nas mãos de homens, ela havia depositado nas mãos de médicos, ela havia depositado nas mãos daquela que ela achava que poderia dar a solução, mas não deram. Ela continuava com esta enfermidade. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, no versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. E vai dizer o versículo a seguir, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-lhe para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Essa mulher, ao contrário de Jairo, ela não chegou exclamando com grande voz, ela não expôs publicamente a sua dor, a sua ferida, pois a Bíblia, ela vai nos dizer
no antigo pacto que essas mulheres que estavam enfermas, todos aqueles que tinham este fluxo de sangue, eles eram considerados imundos. E eles deveriam ser escanteados, pois eram impuros. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que essa mulher ela não expôs. Mas Jesus, ele conhecia a necessidade dela, como quando chegou, não com grandes palavras gritando, clamando, mas ele também conhecia a voz daquele que chegou: mestre, socorra que a minha filha está morrendo, socorra, dê vida, louvado seja o nome de Cristo Jesus. Mas Jesus, ele ouviu a voz da mulher em silêncio, ele viu a atitude que ela teve, louvado seja o nome de Cristo Jesus. E aquela mulher, mesmo em seu silêncio, no seu coração, ela tocou nas suas vestes. E a palavra do Senhor, ele vai nos dizer, eu acho linda essa passagem, porque os discípulos, ele vai dizer, Jesus, ele vai perguntar: quem me tocou? E os discípulos, ele vai dizer: mestre, a multidão ela vai te apertando, e o Senhor vai dizer: quem te tocou? Mas Jesus, ele não perguntou quem havia tocado no seu corpo. Ele havia perguntado quem havia tocado nas suas vestes. E eu lhe pergunto: aonde você tem tocado? Onde você tem buscado o seu refúgio? O salmista, ele vai nos dizer que o nosso refúgio, o nosso socorro, ele vem do Senhor. Busque ao Senhor, pois ele não desampara aquele que o busca de todo o coração. Busque ao Senhor, pois nenhum que o busca de todo o coração, com sinceridade e interesse de coração, o Senhor, ele faz voltar de mãos vazias da mesma forma. Busque ao Senhor, acredite no Senhor, creia no Senhor e receba da parte do Senhor resposta para a sua e a minha petição. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. O Senhor, ele tem resposta. Independente se você clamar com grande voz como fez Jairo, o Senhor lhe ouvirá. Mas importa o pedido do seu coração, importa da forma que eu e você chegar. Eles não chegaram achando que tinha direito, eles chegaram humildemente. Um chegou clamando e a outra em silêncio, mas o Senhor os ouviu e deu resposta. Então, como lemos, para o Senhor não há dia, não há trevas, não há noite. Ele tem vida para a minha e a sua vida. Ele tem solução para as nossas causas. Entregue ao Senhor, pois Ele lhe vê de dia e Ele vê de noite. Ele sabe a sua condição e a minha condição. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Ele sabe as nossas causas. E independente da sua situação, entregue a Cristo o seu coração. Entregue a Jesus Cristo e você feliz será. Entregue a Jesus o seu viver e você não padecerá mais necessidades, porque o Senhor, Ele é vida e Ele é abastança para mim e para a sua vida. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor, Ele completa essa palavra no seu coração. Ele sabe a sua necessidade. Toque no Senhor Jesus Cristo aí, porque Ele está passando aí por meio da sua palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém?